Não adianta insistir, não vou deixar você partir. O cantor e compositor capixaba iniciou a sua carreira em 1968, no Rio de Janeiro, lançando um compacto com o sucesso Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete em um fenômeno de vendas. A despeito da curta carreira, Paulo Sérgio lançou 13 discos e algumas coletâneas, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias em apenas 13 anos de carreira. Paulo Sérgio foi um cantor que nunca conheceu o fracasso e não teve fase de decadência. Ele teve uma morte prematura aos 36 anos, em decorrência de um derrame cerebral. Primeiro filho do alfaiate Carlos de Macedo e de Hilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo a intenção de tornar-se músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate. Haja vista que aos 10 anos ele frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal, Alegre, no Espírito Santo, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou ao fim do espetáculo de um mini concurso de calouros. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da Pequena Alegre. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudou em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo ganhou uma nova conotação. Estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina, na zona norte carioca. Quando terminou o ginásio, aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja, no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de disco e eletrodomésticos, chamada Casa Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Os anos 60 sacudiam a juventude de Paulo Sérgio. Fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto, onde muitos outros ídolos que iriam formar o pessoal da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1966, no filme Na Onda do Iê Iê Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Sentimental eu sou. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu, quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelle do empresário Renato Gaetani. Paulo então prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens, e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para Caravelle, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Álvaro assegurou a Renato Gaetani, seu tio, que Paulo Sérgio teria sucesso absoluto e assim um contrato foi prontamente assinado, mas o sucesso veio mesmo antes de gravar. Álvaro o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade, e o auditório vinha abaixo ao ouvir ele cantar Benzinho. Sozinho e triste a recordar, que ainda nem havia sido gravada. Paulo Sérgio
tornou-se muito amigo de Álvaro, a quem pedia conselhos sobre os mais diversos assuntos, até mesmo sobre a compra de seus 2 primeiros carrões, um Mustang e um Cadillac presidencial. Na época, o motorista de Paulo Sérgio era Tony D'Amito, o qual tempos depois também gravou um disco com a ajuda de Paulo Sérgio e Álvaro. Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples, que continha as músicas Benzinho, Seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar. e Lagartinha. Fui ver no sítio uma lagarta infernal. Entretanto, a sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento em 1968 do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso Última Canção, A última canção que eu faço pra você. vendeu mais de 800 mil cópias. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador de Roberto Carlos, o então ídolo da juventude, dada a semelhança do seu timbre de voz. Tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até. Esta é a última canção que eu faço pra você. Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador e, em entrevista ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto, que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto Carlos era apenas uma simples coincidência. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs, pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado de Silvio Santos. Do sucesso inicial, vieram propostas para que Paulo Sérgio engrenasse numa grande gravadora. Em 1972, ele assinaria um enorme contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Paulo Sérgio lançaria ao todo 8 álbuns. Em 1972, Paulo se casa em segredo com Raquel Teles, filha de ricos fazendeiros, da pequena cidade de Castilho, interior de São Paulo. Naquele mesmo ano, assina um contrato milionário com a gravadora Copacabana e muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua e que alcançou uma enorme popularidade, assim como no Rio de Janeiro também. Seguiram-se os sucessos no decorrer dos anos, como Desiludido, Estou aqui desiludido a procurar. Agora Quem Parte Sou Eu, Estou cansado de ouvir você dizer que não me quer. Índia, Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Máquinas Humanas, Chega um dia em que a gente vai aos poucos. Minha Qualidades, Meus Defeitos, Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. entre outros. Em 1974, nasce o seu filho, Rodrigo, e em 1975, Paulo Sérgio estoura com o sucesso Quero Ver Você Feliz. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Composta especialmente por conta do nascimento da criança. Seguem-se mais sucessos como Amor Tem Que Ser Amor, Nem que eu morra de desejos por você. que rendeu até uma participação no extinto programa Globo de Ouro, da Rede Globo, em 1976. Em 1977, Paulo estoura com o LP Volume 11,
uma espécie de disco acústico gravado em estúdio e que seria um dos LPs mais vendidos de sua carreira. E também, a partir desse ano, que a parceria nas composições entre Paulo Sérgio e Carlos Roberto aumentaram. Sucessos como Eu Te Amo, Eu Te Venero, Eu te amo, eu te venero. Você Pode Me Perder, Brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Minha Decisão, E é melhor ficar desfeito, tudo entre nós é minha decisão. Como Me Arrependo, Como me arrependo de ter dado amor. todas elas compostas por Paulo Sérgio e Carlos Roberto. Vale destacar que todas as 12 faixas desse LP fizeram sucesso no ano de 1978. Após muitas desavenças, Paulo desquita-se de sua esposa, compra uma chácara na cidade do interior paulista de Itapecerica da Serra e decide isolar-se da vida artística. No início de 1979, Paulo ainda lança o LP Volume 12, com os sucessos Pra Ela, Fiz uma canção de amor pra ela. Eu Te Amava, Eu Te Queria, Te amava, eu te queria. O Trapo, Sei que a seu lado não vou ter felicidade. E na verdade Nos Braços Teus, não acredito que possa alguém amar-te assim como eu te amo. Se o Mundo Acabar, Nem se o mundo acabasse. todas compostas pela dupla. Logo após esse lançamento, permanece quase um ano e meio sem fazer shows, gravar discos ou qualquer tipo de aparição pública. Até que em janeiro de 1980, Paulo Sérgio resolve retomar sua carreira, fazendo uma série de shows Brasil afora, principalmente pelo Nordeste. Em maio de 1980, Paulo grava aquele que seria o seu último LP em vida, intitulado Volume 13. Sucessos começam de imediato a despontar como O Que Mais Você Quer de Mim, E lá vem novamente você, com seu jeito querendo em meus braços ficar. e Coração. Quem ficou muito encantado quando então. No dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, do apresentador Edson Cury. Paulo canta em playback 2 números de seu mais recente disco e se retira dos palcos timidamente. Lá fora, na saída do Teatro Bandeirantes, acontece um incidente que foi o pedestal para culminar em sua morte. Uma mulher, se dizendo fã do cantor, começa a xingar Paulo Sérgio e hostilizá-lo. Paulo procura ignorar o fato, afinal, ele ainda teria mais 2 apresentações em circos diferentes para fazer. Ao arrancar com seu Camaro de cor gelo, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o para-brisa do seu carro. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para avaliar o prejuízo, até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os seus próximos shows. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Pede ao seu secretário que providencie analgésicos, toma 2 de uma só vez e parte para a primeira apresentação, que a faz completa. Na segunda apresentação, Paulo, ao cantar a 5ª música, pede desculpas ao público, diz estar se sentindo mal, com fortes dores de cabeça e que por isso irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação uma próxima oportunidade. Aquela promessa jamais seria cumprida. Paulo já cai desmaiado e é levado às pressas até o já extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. Ele é encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Lá, entra em coma profundo e os médicos dizem que somente um milagre poderia salvar a sua vida. Na tarde de terça, 29 de julho de 1980,
as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravam ainda mais e os médicos constatam morte cerebral. Somente os aparelhos mantêm a sua respiração. E naquele momento, sua morte seria apenas uma questão de horas. Às 8h30, chega ao fim a sua agonia. Paulo Sérgio está morto. O cantor só tinha 36 anos, estava no auge do sucesso. Gravou 13 LPs e vendeu mais de 10 milhões de discos. Seu corpo foi levado para o cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, e foi velado durante a madrugada e a manhã da quarta-feira. No velório em São Paulo, artistas como Gerry Adriane, Benito de Paula, Ed Lincoln e os apresentadores Edson Bolinha e Carlos Aguiar. Eles foram se despedir do amigo pela última vez. No fim da manhã de quarta-feira, 30 de julho de 1980, o seu corpo foi levado para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido dos seus pais, que residiam naquela cidade e achavam melhor que Paulo Sérgio fosse ali sepultado. Às 14h30, foi enterrado ao som de Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. Cantada pelas mais de 150 mil pessoas que acompanharam emocionadas a cerimônia. Estiveram presentes em seu velório no Rio de Janeiro Aguinaldo Timóteo, Antônio Marcos, Zé Rodrigues, José Roberto e Renato Aragão. Esse último, muito amigo e fã declarado de Paulo Sérgio. Roberto Carlos não pôde comparecer, mas enviou uma enorme coroa de flores, com os seguintes dizeres: meu coração está em luto, pois morreu meu grande ídolo. No final da década de 80, Paulo Sérgio foi homenageado através do histórico LP Paulo Sérgio e Amigos, um lançamento especial da gravadora Copacabana, em parceria com o SBT. No disco póstumo, foram feitas canções das vozes de Paulo Sérgio com os maiores expoentes da MPB na época, como Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Perla, Chitãozinho e Chororó, Jair Rodrigues, entre outros. A emocionante participação do próprio filho de Paulo Sérgio, então com 12 anos, cantando a música Quero Ver Você Feliz, Meu Filho. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo. Foram feitas modificações na letra original pelo compositor Carlos Roberto, para que pai e filho pudessem cantar juntos. Faz de tudo eu esquecer. Cheio de saudade, relembro os bons momentos que você me deu. O disco foi um projeto audacioso e inédito no mundo inteiro, vendendo mais de 2 milhões de cópias e ganhou vários discos de ouro e de platina. Na época, o LP foi feito exclusivamente para ajudar Rodrigo, que passava por problemas financeiros, e todos os artistas participantes cederam seus direitos à criança. Vale destacar também que, devido a problemas de saúde, Rodrigo, que também era mágico profissional, encerrou a sua carreira precocemente e faleceu, com apenas 42 anos, em 2016, vítima de esclerose múltipla. Paulo Sérgio foi um excelente cantor e compositor, e muito mais teria a oferecer como artista, se não fosse a sua morte prematura. Apesar da efêmera carreira, Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical, e essa merece para sempre ser lembrada. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi